Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje nessa sexta-feira e nós temos um assunto muito importante para ser tratado, um assunto longo que eu não vou terminar hoje, né? Nós vamos começar hoje e vamos terminar no domingo, amém? Mas eu quero que você esteja preparado, com o seu coração preparado para aquilo que Deus vai fazer. Abra a sua Bíblia, nós vamos meditar aqui. João capítulo 6, verso de número 53. Glória a Deus. Evangelho, escreveu João 6, 53. Nós vamos ver a projeção acompanhando pela Bíblia. Eu preciso que você preste atenção. Você não precisa ficar de pé, tá? Nós estamos fazendo um tipo de um seminário. Vamos ver o que está escrito aqui. A Bíblia diz: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do meu filho, do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O texto bíblico diz que, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna. É como se estivesse dizendo isso. Próximo versículo. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Glória a Deus. Feche seus olhos só por um momento. Pai, em nome de Jesus, queremos entender a tua palavra, queremos entender a revelação, porque tudo vem por revelação. O entendimento por si mesmo, ele é apenas um entendimento, mas a revelação, ela mostra o teu reino e ela revela a nossa identidade. Senhor, estamos com o coração aberto para ouvir e receber essa ministração em nome de Jesus. Amados, eu vou estar pregando, ministrando sexta, hoje domingo, falando sobre como vencer e desmascarando Jezabel. Amém? Como vencer e como desmascarar o espírito de Jezabel. Nós lemos esse texto aqui, porque esse texto fala um pouco de um compromisso que os filhos, eles devem ter com Deus, o nosso Pai. Hoje você vai ouvir, domingo você vai ouvir uma palavra, e esta palavra é uma palavra muito forte. E você tem que estar preparado, porque nada do que se ministrar aqui é algo pessoal. Nada do que se falar aqui hoje, domingo, é alguma coisa que talvez venha com uma intenção de atingir alguém, mostrar alguma coisa, talvez de uma pessoa, mas ela é a verdadeira voz de Deus falando pela revelação do Espírito Santo. Quantos acreditam na revelação de Deus pela palavra? Então, o que Deus está dizendo aqui, Ele fala inclusive sobre
o comer do pão e o beber do cálice, fazendo uma alegoria da ceia, que para estar em comunhão com Cristo, é preciso que então, todos nós filhos, que aceitamos Cristo, passamos pela água do batismo, venhamos então beber, comer da sua carne, beber do seu sangue, comer o pão e beber o cálice, para que então isso, através da comunhão, possamos receber. É como se ele dissesse assim: quem não come e bebe da minha carne não tem parte comigo no reino. Aleluia! Quem entendeu, diga amém. Então é importante que você esteja preparado, porque estar em comunhão, receber a comunhão em Cristo, é aceitar a sua palavra também. A palavra de Deus, ela não vem para destruir, ela vem para revelar a vontade de Deus na sua vontade. Aleluia! E a vontade dele hoje é que você e eu venhamos a entender a vontade e os desejos do nosso Pai, do nosso Deus, em nome de Jesus. Diga assim: Pai querido, o meu coração está aberto nesses 2 dias para ouvir a tua palavra e guardar no meu coração. Amém? Amados, guarde uma coisa que eu quero te falar essa noite. Todos nós que estamos aqui, todos, e todos os irmãos crentes de todas as igrejas, existe uma grande verdade. Pastor, que verdade que é essa? Todos nós sabemos quando estamos sendo usados por Deus. É fácil para nós sentir quando Deus está nos usando. Seja Ele quando estamos pregando a palavra, seja Ele quando estamos adorando a Deus com louvor, seja quando eu estou fazendo a obra, é fácil de entender isso. Mas temos uma grande dificuldade. Não conseguimos entender quando estamos sendo usados pelo diabo. Quem entendeu? Olha, é fácil entender quando Deus está nos usando, mas é difícil entender quando, mesmo sendo cristãos, em alguma hora estamos sendo usados pelo inimigo. Alguém pode perguntar: por que, pastor? Eu poderia dar algumas explicações sobre isso, mas uma das mais fortes que podemos aqui entender é que a nossa carne milita contra o espírito. E por sermos carnais, a nossa carne ela tem uma queda para o pecado. E por ter uma queda ao pecado, às vezes é difícil aceitar, olha aqui, que muitas coisas que fazemos não são coisas de Deus. São coisas até do inimigo. Alguém dizer assim: meu Deus, eu acho que eu fui usado pelo diabo agora. Não é difícil aceitar isso? O diabo me usou agora, mas como que o diabo vai usar alguém? É estranho isso, né? Mas na verdade, nós permitimos que às vezes sejamos usados por ele, quando então temos algumas atitudes que elas não condizem com a palavra de Deus. Por isso que é importante desmascarar, entender e saber quais são as ações do inimigo sobre a vida dos filhos. E quando você passa a entender isso, você vai começar a se policiar. Amém? E você vai falar: meu Deus, eu não posso fazer mais isso. Isso que eu fiz não é de Deus. Essa atitude minha que eu fiz agora não é uma atitude de quem está andando com Deus. E aí, policiano, você vai começar a evitar. Você vai orar mais, você vai buscar mais o Senhor, e você vai passar a fazer mais a vontade do Pai. Quem está entendendo, diga amém. Então, guarde essa verdade. Saber quando estamos sendo usados por Deus é fácil,
Mas é difícil saber quando estamos sendo usados pelo inimigo. Porque entra arrogância, entra também uma coisa que se chama orgulho. Tudo isso vem associado com o pecado. Diga assim comigo: mas eu fui escolhido por Deus para dar frutos, e frutos dignos, que o meu Pai goste. Aplauda o Senhor e glorifica Ele. Bem forte, bem forte. Glória a Deus. Amados, quem era Jezabel? Vamos abrir o texto de 1 Reis 16, 31. Quem é Jezabel? Jezabel é uma rainha, uma personagem do Velho Testamento, que se casou com um rei chamado Acabe. Olha o que diz o texto de 1 Reis 16, 31. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. A Bíblia diz que esta rainha de Israel se tornou rainha por casar com este homem, este rei chamado Acabe. E esta mulher, se tornando rainha, ela era da origem dos Sidônios, um povo pagão, um povo idólatra, um povo em que se prostrava e adorava ao Deus Baal e a todo e qualquer tipo de idolatria que existia dentro da nação dela. E o rei, casando com ela, diz a Bíblia que ela conseguiu fazer com que o rei instituísse no seu reinado e que fosse permissivo a adoração a Deus Baal, a imoralidade, a idolatria, e inclusive imitando os dons espirituais, passou a fazer parte deste reinado, que era para ser um reinado limpo, era para ser um reinado abençoado por Deus, mas ficou totalmente deturbado por uma mulher, porque Acabe desobedeceu a lei de Moisés, que dizia em que o povo de Deus não poderia se casar com os povos pagãos. Quem está entendendo, diga amém. Ela era filha de Etibal, rei dos Sidônios, idólatra, imitava os dons espirituais. Seu nome representava adultério físico e espiritual. E ela se tornou o maior símbolo do gnosticismo na igreja, pois o grande trabalho dela é com uma coisa que se chama inversão de valores. Na história da Bíblia, é fácil de entender que esta mulher, ela passou a ser a comandante do reinado do rei e o mandante de todas as coisas. Ela muito persuasiva e com o domínio em suas mãos, fez com que o rei andasse totalmente fora dos preceitos do Senhor. Essa história, amados, o que diz a Bíblia, nos mostra três grandes características desse espírito. Preste atenção, porque na Bíblia não vai falar espírito de Jezabel, mas as ações que ela faz sobre as nações é como um principado,
E ela age porque o espírito, ele é um estado e uma forma de agir sobre uma cidade, sobre um estado, sobre um país e sobre até um continente, uma nação. Por isso que nós falamos espírito de Jezabel. 3 grandes características, 3 grandes ações e ações dela que ela age. 3 grandes características. Primeira delas, a idolatria. Ela instituiu no reinado de Acabe a adoração a Baal e Astarote. Outra grande característica dela, imoralidade sexual. As ações dela na vida das nações é uma ação de perversão sexual. E número 3, feitiçaria. Pois o pecado da feitiçaria está totalmente associado ao pecado muito grave que é o de manipulação. Quem sabe o que é manipulação? É tão forte que o pecado da manipulação é considerado como feitiçaria. Feitiçaria também é considerado pecado de rebelião. São 3 coisas que agem nesta área. 3 ações do espírito de Jezabel e que precisa ser desmascarado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, amados, nós temos que entender, e você vai aprender com isso, porque o inimigo ele não está para brincadeira. Ele tem agido para tentar desmoralizar a igreja, para tentar destronar o reinado de Cristo sobre as nossas vidas, sobre as nações. Nós sabemos que Deus, profetizamos e diz pela palavra, que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e lógico, pela Bíblia, Ele jamais perdeu ou perderá uma batalha. Mas o espírito maligno, ele tenta agir sobre as nações, tentando comandar países, tentando manipular nações, manipular povos, para que as ações que ela quer fazer, sejam elas estabelecidas sobre as nações. Todo comunismo e todo socialismo está totalmente ligado ao espírito anticristo. Se você pegar as nações aonde impera o comunismo e o socialismo, você vai ver claramente que a deturbação de valores é a coisa mais clara que existe. Não é questão de você ser preconceituoso com as pessoas. A questão é que não existe algum tipo de respeito pelas coisas em que são do Senhor. Como para nós é importante instituição de família, amém? Para nós é importante casamento, é valores. Para nós é importante o sexo só no casamento. Para nós o aborto não pode existir. Para nós que cremos na palavra, não é questão de preconceito, Deus fez homem e mulher. E o que o comunismo, o socialismo mais prega é o liberalismo. E aí começa a agir o espírito de Jezabel, que vem a imoralidade sexual. Quem está entendendo? Entenda que esse principado, ele tem aqui 8, isso é um estudo, é algo profundo, 8 propósitos que ele tem a fazer sobre a vida das pessoas para tentar alcançar os seus objetivos. Número 1, quem quiser escrever, escreve. O primeiro propósito desse principado, chamado espírito de Jezabel, é destruir toda autoridade declarada por Deus. Como que ela destruiu a autoridade de Acabe? Seduzindo, conquistando, manipulando
e trazendo para ela, através da sedução, uma forma em que o rei fizesse tudo o que ela queria. Amados, algum filho de Deus, algum crente, algum dia tentou manipular alguém? Aqui nessa igreja não. Mas perceba que o espírito de Jezabel, olha para mim aqui, não age só nas mulheres, age tanto em homem como mulher. Mas a atitude dele, pelo propósito, em tentar destruir a autoridade declarada, é o primeiro grande propósito dela. Como que ela faz para destruir? Como que ela age para destruir a autoridade declarada por Deus? Ela usa através da imoralidade sexual, ela trabalha através da manipulação, da feitiçaria, ela age através de tantas outras ferramentas que os demônios tentam contra as autoridades de Deus. E a autoridade declarada, se não vigiar, acaba caindo nas suas armadilhas. Quem está entendendo? Manipulação é pecado? É óbvio que é pecado. A pessoa que está manipulando, olha aqui, ela está fazendo a atitude da manipulação para que aconteça aquilo que ela quer, que ela deseja. E o espírito do anticristo quer destruir toda a autoridade declarada por Deus. Diz Isaías 42, destruirei o pastor, eliminarei o pastor e dispersarei as suas ovelhas. Quem está entendendo? Segundo grande propósito, castrar a masculinidade do homem. O propósito do espírito de Jezabel, segundo grande propósito, é destruir a figura do homem. A figura do homem está totalmente ligada à figura de Deus. Toda vez que chamamos Deus, vemos Deus como Pai, não é isso? E quando chamamos Deus como Pai, estamos fazendo uma declaração no masculino. Olha que coisa maravilhosa. Tentando destruir a figura do homem, ela vai tentar confundir a paternidade das pessoas. Faz sentido isso? Destruindo a figura do homem, destrói a figura da paternidade. E aí, as pessoas começam a perder a sua identidade. A identidade não é o nome, o RG, quem que é. A identidade é o seu propósito e a sua origem. Quem é o seu pai? Todo mundo que tem registro, ou que, por incrível que pareça, não conheceu o seu pai, tem um desejo incrível de saber quem que é o pai da geração dele. E espiritualmente, lógico, Deus é o nosso pai, o Abba Pai. Quando o espírito de Jezabel trabalha para destruir, castrar a figura do homem, ele está tentando eliminar da vida das pessoas a figura de Deus. Aí muita gente começa a não ver Deus mais como Pai. Você já percebeu quantas igrejas tratam Deus como um Deus qualquer? E na realidade, a palavra que mais Jesus chamou algumas vezes Deus foi de Pai. Quando o espírito maligno age para tentar deturbar e castrar a figura do homem, ele está destruindo justamente o motivo da maior entrega e amor que Deus fez. Como Pai, entregou seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Deus, o que diz a Bíblia? Deus entregou seu filho.
se entregou seu filho, ele era pai. Amém? O Pai, Deus, Abba Pai, entregou seu único filho. Todo lar, aonde o homem não é respeitado como homem, e a mulher, ela acaba tendo uma figura, até tipo masculina dentro de casa, de governar a casa e mandar na casa, ela está deturbando o propósito de Deus. Porque os dois têm que caminhar juntos. Mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar. Glorifica a Deus, irmãs. 3. O espírito de Jezabel se opõe contra o sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural de Deus? Os milagres, os dons espirituais, tudo aquilo que Deus opera. Ressuscitar mortos, pessoas que são curadas, pessoas que são libertas, pessoas que eram entregues às drogas e estão hoje limpas, vivendo a paternidade, vivendo uma vida com Deus. Não tem coisa mais poderosa e abençoadora do que isso. Então o espírito de Jezabel, ele trabalha nesta área. O grande propósito dela é fazer isso. Quarto grande propósito, grande, mas não é grande para abençoar, é para roubar. Viu? Quarto grande propósito: roubar legados, destruir a história. Tantos homens de Deus e tantas mulheres que eram pessoas maravilhosas, estavam dentro do Evangelho, anunciando a palavra, deram um deslize em um momento da sua vida, caíram no adultério, destruíram sua vida espiritual, destruíram suas famílias, destruíram a igreja. Faz sentido isso? Porque o espírito de Jezabel atacou. Ele causou uma resistência e a tentação veio e não resistiu. Sabe o que é um legado? Legado é uma história. Quando nós lembramos de Jesus, lembramos de tudo que ele fez na cruz. Não é maravilhoso lembrar de toda a história dele? Grandes homens de Deus passaram suas vidas inteiras pregando a palavra de Deus. Depois de 30 anos caíram num adultério, estragaram tudo passado. Como também alguém que seja filho, viveu tanto tempo servindo ao Senhor, depois de um tempo que tinha uma história linda, um testemunho maravilhoso, foi pego pelo espírito de Jezabel, na imoralidade sexual. Fala assim: sobre a minha vida, está quebrado, está destruído, esse espírito maligno, eu repreendo em nome de Jesus. Amados, o sexto propósito desse espírito, chama-se estabelecer o seu próprio domínio. Jezabel no reinado de Acabe, ela estabeleceu domínio sobre todas as coisas, enfrentou o profeta Elias, ele enfrentou os 400, matou 500, foi vitorioso. E quando a mulher ameaçou ele de morte, ele correu e escondeu dentro de uma caverna e passou ali um bom pedaço da sua vida. Sabe o que diz? Ela tinha tanto domínio e tanta força sobre o reinado, que ela exerceu com poder e força um mal sobre o reinado de Acabe. E nos dias de hoje, existem muitas pessoas que são más, que estão sendo usadas pelo espírito de Jezabel. Elas dominam a família, elas são pessoas que são totalmente dominadoras, são homens ou são mulheres que estão inseridas dentro da família, e o centro das atenções tem que ser tudo para ele ou para ela. Fala assim comigo: está repreendido em nome de Jesus. Como também existem igrejas onde existe alguma ou uma pessoa em que ela quer ser ou é o centro das atenções de todas as coisas, pois o espírito de Jezabel está no governo, está na igreja, está nas famílias, está em todo quanto é lugar, porque basta um coração aberto para deixar que ela trabalhe. Está aí o pecado então.
todo domínio seja entregue e dado ao nosso Deus. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele governa a nossa vida, Ele governa a nossa casa, aleluia. Ele é o Senhor de nossas vidas, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, e não estamos sob o domínio dessa mulher. Quem está entendendo, diga amém. Estabelecer domínio é estabelecer controle. Estabelecer controle é fazer com que todas as coisas que aconteçam seja do jeito dela. Vigia, meu irmão. Alguns de nós, talvez, entendemos muito bem quando estamos sendo usados por Deus, mas não entendemos que às vezes o espírito de Jezabel está agindo na nossa vida. Às vezes manipulamos as pessoas, manipulamos que a vontade seja nossa. Uma mulher um dia, o marido não permitiu com que ela comprasse algo que ela queria. Ela queria comprar alguma coisa que era para ela, e o marido falou: nesse momento eu não posso. Aí ela falou: mas o teu cartão de crédito é gordo. Ele tem um limite maravilhoso, esplêndido, falou assim, é de Deus. E ele, fazendo as contas, falou: nós não podemos, não vamos gastar. Aí essa mulher, ela se calou, ficou de mal uma semana do marido, espírito de Jezabel. Não queria mais intimidade com o marido, estava forçando ele a fazer a vontade dela, porque ela estava querendo exercer domínio sobre algo que ela não poderia fazer. Isso quase não acontece. Quando queremos algo e começamos a fazer de tudo para ter aquilo. Pessoas que contam mentira para tentar desconstruir alguma pessoa, porque tem interesse naquela outra pessoa, porque tem interesse no cargo da outra pessoa na empresa, porque tem interesse no ministério da outra. Espírito de Jezabel agindo. Estamos vivendo uma época aonde nunca aconteceu tanto o tal do fake news. Você sabe o que se chama fake news? Chama-se espírito de Jezabel. Quando eu conto uma mentira, tentando manipular as pessoas. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Acendam as outras luzes para a gente avaliar. A do meio, a da frente não. Gálatas capítulo 3. Verso de número 1. Acompanhe o texto. Quem encontrou? Está na Bíblia, viu? Parece que nunca ninguém leu esse versículo. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à vontade? A vós, perante os olhos de quem Jesus foi evidenciado, crucificado entre vós? Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Quem vos enganou? Quem vos contou mentira? Quem vos manipulou para acreditar na mentira e não na verdade? Uma vez um homem dava um testemunho que o marido, querendo mudar de igreja, foi manipulando a esposa, tentando desconstruir a igreja e a figura do pastor e os irmãos,
para que ela pegasse raiva dos irmãos e do pastor e fosse para a igreja que ele quer ir. Você já percebeu quantas igrejas e quantas pessoas às vezes tentam manipular para tentar criar uma notícia falsa para desconstruir, seja uma igreja, seja um pastor, seja um presidente, seja um líder, seja um pai e uma mãe, só porque a pessoa tem um interesse em alguma coisa? Espírito de Jezabel. Fala assim: está repreendido na minha família e na minha vida. Por que ela faz isso? Porque ela está estabelecendo o seu domínio. Ela quer, esse espírito maligno agindo na pessoa, está fazendo com que as coisas aconteçam do jeito que ela quer. A pessoa quer que as coisas vão e elas acabam caminhando do jeito que ela gosta. É uma inversão de valores. Eu estou rompendo com o segundo mandamento de Deus: amar o próximo como a mim mesmo. Eu abro até da minha vez por amar o meu irmão. Eu estou numa fila, de repente eu vejo alguém mais necessitado atrás. Eu estou numa fila com 30 itens para passar, e vem uma pessoa com um item, eu deixo ele passar na frente porque eu não conheço ele, mas eu estou fazendo uma prática de amor. Isso a gente faz direto, não é? Ele que espere. Número 7. Apagar e destruir a adoração a Deus. Propósito do espírito de Jezabel é cada vez mais influenciar a igreja, os filhos, a destruição da adoração. Cada vez mais o domínio não esteja sobre a pessoa de Deus, mas esteja sobre as pessoas, os homens. Já viu quantas canções elas cantam falando do homem e não de Deus? Já viu quantas canções que inclusive na igreja os cantores cantam e falam: vamos adorar a Deus, mas na realidade a canção está dizendo: Deus vai me abençoar, Deus vai me arrancar da lama, Deus vai me arrancar da cisterna, vai me tirar eu do fundo da fila, colocar lá, e você que estava lá na frente vai lá para trás. Espírito de Jezabel. Oito, em cima da castração da masculinidade, o inimigo, agido pelo espírito de Jezabel, tem como um propósito grande: destruir a paternidade, anular a paternidade dos filhos. Uma coisa que a maioria dos cristãos estão vivendo é sem saber quem são verdadeiramente. Quando aceitaram Jesus e foram para o culto, eles dizem assim: eu sou servo do Deus Altíssimo. Porque está lá servir a Deus, na condição de humildade. Até aí não tem nada errado. Mas o que a Bíblia reafirma para mim é que nós fomos adotados por Deus. E enquanto não entendemos, querido, olha aqui para mim, enquanto não entendemos que Deus nos adotou, não sabemos que Ele é o nosso Pai. E se não temos Ele como nosso Pai, não recebemos paternidade. Por isso que tem tanta gente dentro de igreja que não sabe quem que é, que não tem propósito, que está perdido na igreja há 20, 30 anos. O problema não é porque não tem libertação, porque não tem isso e aquilo, porque não descobriu o seu propósito. É tipo de uma depressão espiritual. Jezabel quer destruir a paternidade dos filhos, impedir que aqueles que não conheçam venham a conhecer, e destruir daqueles que conhecem. Faz sentido isso, irmãos? Que sobre as nossas vidas esteja repreendido esse mal em nome de Jesus.
que sobre a sua família, sua casa, não tenha lugar para esta ação do inimigo. Profetiza, profetiza, diga: o meu lar é um lar abençoado. Repete: a minha casa será uma casa de paternidade, uma casa onde Deus, como Pai, governa a minha família. Aplauda o Senhor e glorifica a Ele. Tem mais, pastor? Tem. Espírito de Jezabel quer matar os apóstolos. Por que os apóstolos? Porque os apóstolos são os homens que pastoreiam pastores. E todos aqueles que tomam conta de pastores, e são formadores, e são aqueles que dão vida contínua à liderança, têm uma vida perseguida por esse demônio. Eu vou falar depois, em paralelo, sobre a questão do eunuco. Enquanto o apóstolo, ele levanta líderes, Jezabel apenas atrai seguidores. Enquanto o apóstolo, ele estabelece o reino, e na sua fertilidade, ele multiplica a liderança, Jezabel só cria uma nação de eunucos. Guarda isso, que isso é forte, você nunca ouviu isso. Eunuco é alguém sem identidade. E se você for na Bíblia, Jezabel era cercada de eunucos. Vai lá ver em 2 Reis que você vai ver o texto. Deus, Ele não quer que você seja um eunuco. Deus quer que você seja filho. Se você é filho, você tem pastores que são seus pais espirituais. Você que é líder, você tem apóstolo. E a multiplicação da liderança, ela se faz no reino, para que o reino se estabeleça. Enquanto que no reino de Jezabel, ela apenas, a sua fertilidade, presta atenção nisso, a fertilidade dela está apenas associada às obras da carne. Multiplica imoralidade sexual, multiplica todo tipo e qualquer de feitiçaria, multiplica todo e qualquer tipo de engano e qualquer tipo de manipulação. Enquanto para os apóstolos e para os pastores, eles pregam a verdade, multiplicam o reino, anunciam a verdade do reino, e aqueles que vêm estão sendo lançados para que sejam também outros líderes e outros apóstolos, porque eles descobriram a sua identidade. Glória a Deus! Enquanto ela tenta matar os apóstolos levantam líderes e levantam pastores. Enquanto ela olha para alguém e vê a pessoa como escravo, o apóstolo ou o pastor, ele ora e ele vê alguém que é filho e está sendo levantado como líder para as nações. É forte, irmão. 10. Quem está escrevendo? Ela usa todo e qualquer tipo de sedução para alcançar os objetivos do seu reino. O reino de Satanás é um reino que opera roubar, matar e destruir. João 10 está dizendo ali naqueles versículos que o diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Enquanto Jesus Cristo, ele veio para a glória do Pai, trazer vida e trazer com abundância. Por que que quando alguém que estava sobre as garras do inimigo,
recebe Jesus como Salvador e começa a caminhar com Deus, a vida dele ou dela vai para cima. Rompe. Começa a acontecer coisas maravilhosas. Porque o Espírito Santo, que é poderoso, começou a caminhar com a pessoa. Aí diz a Bíblia que Deus o recebeu por adoção como filho, e aí a vida começa a se multiplicar como vida. Aquilo que não dava certo na vida financeira, começa a dar certo. Aquilo que não dava certo no casamento e estava morto, começa a gerar vida novamente. Aquilo que não dava certo na vida profissional, por ter recebido Jesus como vida, as coisas começam a acontecer. Então, esse espírito é um espírito de sedução, que busca os seus anseios. Como identificar suas estratégias? Ele tem 3 formas de entrar nas pessoas. Guarde isso. Vamos voltar aqui? É fácil sabermos quando estamos sendo usados pelo Espírito Santo, mas é muito difícil saber quando estamos permitindo que o inimigo use a nossa vida. E Deus quer que você entenda hoje que o que Ele está falando para você, está falando com amor. Tua vida nunca mais será a mesma. Sua casa terá uma grande transformação. A tua história vai ser uma história de legado, uma história linda. Grandes coisas vão acontecer sobre a sua vida. Alguém que está sendo muito usado pelo espírito de Jezabel, número 1, é alguém que passou por grande dor em sua vida. Não necessariamente todas as pessoas que passaram por isso têm, mas toda pessoa que é muito usada por esse espírito, é alguém que sofreu muitas dores e decepções durante a sua vida. É alguém que teve muita gente para perdoar. É alguém que sofreu tanto, que talvez até hoje guarda ressentimento dentro de si. Entenda bem como é importante perdoar as pessoas. Como é importante, não importa a sua mágoa, você não ter problema com ninguém nem ressentimento. Alguém pode não gostar de você, mas você ama a pessoa. Alguém pode não querer caminhar com você por causa disso e daquilo, mas você não tem mais ressentimento com ela. Pastor, o senhor está dizendo que o sentimento de ressentimento, de falta de perdão, pode ser uma ferramenta que esse espírito pode me usar? Sim, meu irmão. Então repete comigo assim: a minha velha natureza, ela tem que estar morta todos os dias. Quando você tem problema com uma pessoa, e você está andando na calçada, a pessoa vem no mesmo rumo, qual que é a tua vontade? De dar um grande abraço nela. E falar assim: eu te amo em Cristo Jesus. É isso, irmão? A vontade de muita gente é de sumir, de mudar de rua, de entrar na primeira loja. Enquanto seu coração estiver assim, vai em frente, passa, cumprimenta com bom dia, boa tarde. Você pode não ter mais relação de confiança, mas perdoado está. Sabe que a relação de confiança é diferente do perdão. Relação de confiança se constrói com os dias, é como se fosse alicerce e uma parede que se levanta. Uma vez que a confiança é quebrada, ela só é estabelecida novamente quando se constrói, é com o tempo. Tem gente que confunde o perdão com a relação de confiança. Perdoar é você lembrar e não sofrer mais. Agora andar junto é outra conversa. Vamos citar um exemplo aqui. Vamos achar o nome de uma pessoa que não tem que ir na igreja. Já pensou se eu falar o nome que tem aqui? Imagine uma mulher que o nome dela é Penina.
Ninguém chama Penina aqui não, né? E ela trabalhou na casa de uma família e ela uma vez na vida roubou. Uma vez na vida, ela se apoderou de um objeto da casa. E a patroa descobriu, porque tinha uma câmera na casa, pressionou ela, ela devolveu e foi demitida. Aí quando essa mulher vai trabalhar na casa de outra pessoa, ela está perdoada? Parece que não. Mas as pessoas não têm confiança. Por quê? Porque uma vez na vida ela fez isso. É que nem você andar com gente barbeiro que dirige. Passou 10 anos, vai dirigir de novo, você fica com desconfiança. Será que ele é barbeiro ainda? Hã? É ou não é? Meu Deus, mas como era barbeiro? Aí você tem que dar uma volta, você tem que experimentar. Você emprestou dinheiro para alguém. E a pessoa deu o que fazer para te pagar. Passou 6 meses, pagou. Daí 2 anos pediu dinheiro emprestado. Vamos ser sinceros, irmão. Você até perdoou a pessoa, mas você não quer emprestar porque você não tem confiança. Quem está entendendo? Perdoar é preciso. Número 2. Segunda forma que entra, eu termino aqui no 3. Família disfuncional. O que é uma família disfuncional? É uma família onde o lugar onde o homem tinha que fazer a parte do homem, quem faz é a mulher. E a mulher na casa é como se fosse a figura do homem. E ela manda, desmanda, faz o que quer com um, com o outro, e é tudo do jeito dela. Aí alguém fala assim, mas eu faço, pastor, porque o meu marido não faz. É porque ele não faz do jeito que você quer. Porque ele talvez é mais calmo e você é mais acelerada, e você quer que ele faça do seu jeito. Família disfuncional é onde talvez não é a mãe que manda, mas é um filho em casa que manda em todo mundo. Ele manipula a família inteira, põe o pai contra a mãe contra o pai. Isso existe, irmão? É lógico que existe. Aqui não. Criança de 7 anos mandando nos pais. Seita, deita, rola, morto, imita cachorrinho. Os pais fazem tudo isso. Espírito de Jezabel. Toda a família disfuncional. Olha aqui, ó. Famílias da igreja. Essa mensagem é forte. A família tem uma forma de funcionar maravilhosa. Esplêndida. Ó, facinho. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. Mas tem mãe querendo ser pai, tem pai querendo ser mãe, e tem filho querendo ser mãe, filho querendo ser pai. E tem pai querendo ser filho, e tem mãe querendo ser filha. Mãe é mãe. E se você não é mãe, você está errando, irmã. E se você não é filho, menos, por favor. Você pode estar sendo uma grande porta de entrada para o espírito de Jezabel. Toda família disfuncional é uma família de gritaria, é uma família onde alguns ou um indivíduo na família, ele governa a família inteira, manipula resultado. Espírito de Jezabel. Talvez está até dentro da igreja. Número 3.
Toda maldição que vem com declaração. Entenda, alguém que passou por muita dor e tem a perdoar, família disfuncional, e número 3, o poder das palavras. Toda declaração que é feita pela pessoa que exerce justamente esse domínio do espírito de Jezabel, ela faz pela declaração a destruição das pessoas. Por quê, pastor? Porque ela exerce autoridade. Escuta aqui, e os outros está deixando que ela está, os outros deixam que ela exerça autoridade. E aí as declarações são as piores do mundo. Fala para filho, você não vai dar para nada. Fala para marido, você é um banana. Pior coisa que tem uma mulher chamar o marido de banana. Banana é uma coisa tão boa, né, irmão? Uma banana no sentido que ele é devagar. Está faltando com respeito. Amém? Então, o poder da palavra, o poder da declaração da palavra, agindo pelo espírito de Jezabel, ela faz o quê? Em que as pessoas vivam sobre o domínio desse demônio. E não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você viva sobre o domínio de Deus, sobre o domínio do seu reino e do poder da sua glória. Nós não temos que viver debaixo do domínio dos homens, por manipulação de alguém que quer que as coisas vão do jeito dele ou dela. Se esse espírito impera na sua família, hoje é o dia de repreender, hoje é o dia de expulsar esse demônio e declarar o reino de Deus sobre a nossa casa, e dizer que quem governa a nossa vida é Jesus. Amados, o rei Acabe, ele queria um campo de umas vinhas, ficou até doente por causa daquele campo. A história da Bíblia. Jezabel deu um jeito de matar esse homem e a família dele inteirinha, falsificando a assinatura do rei e contando mentiras sobre ele. Veja como esse espírito é terrível. Eles falam que o pai da mentira é e a mãe deve ser a Jezabel. Só pode ser. E você é quem? Diga assim: eu sou filho. Vamos orar? Eu tenho que parar por aqui. Eu vou falar domingo como identificar e quais as estratégias que ela usa para controlar as pessoas. Olha aqui, a nossa mentalidade é mentalidade do quê? De reino. Não temos mentalidade de igreja, nem mentalidade religiosa. Você sabe qual que é a mentalidade de Jezabel? Valendo um carro 0 km. Mentalidade de vítima. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ela se faz de vítima para que tudo aconteça do jeito dela, coitadinha. É a mais desprezada. Quando eu falo ela, estou falando de homem e mulher, estou falando de pessoas. Fica de pé. É forte ou não é? Eu quero fazer um convite para você. Vamos orar primeiramente por nós. E depois nós vamos orar pela nossa família. E nós vamos desmascarar. Vamos orar pela nossa igreja, amados. Vamos desmascarar esse espírito.
Vamos repreender ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar você, a você comigo fazer parte desse exército, como filho de Deus, como alguém que é um guerreiro, alguém que está pronto à batalha. Aleluia, aleluia. Deixa eu te convidar, vem aqui na frente. Vamos orar juntos aqui. Todos vocês, vem aqui, ó, perto do altar aqui, afaste as cadeiras. Aproxime-se do altar. Levante as suas mãos. Levante suas mãos. Você vai declarar libertação sobre a sua casa. Pode chegar mais perto do altar. Chega, chega, chega. Chega. Oh! Pai, em nome de Jesus, levantamos um grande clamor nesta noite. Estamos destronando este espírito de Jezabel, este espírito maligno que tenta agir sobre as nossas vidas, que tenta agir sobre a nossa igreja, que tenta agir contra a nossa igreja, que tenta agir contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa nação. Eu repreendo agora, espírito maligno, espírito de mentira, vai saindo, vai saindo. Eu te repreendo agora. Aonde você está, você não tem poder, você não tem vez na nossa vida, você não tem poder sobre as nossas famílias, você não tem poder sobre a nossa casa. Nós te desmascaramos agora, todas as suas obras, todas as suas obras, nós repreendemos. Saia! Cerra os seus punhos, começa a declarar vitória, libertação sobre a sua família. Abra sua boca. Toda família que existe esse espírito, nós repreendemos, seja sobre homem, seja sobre mulher, está quebrado. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Saia, saia agora, saia dessa casa, saia dessa pessoa, saia desse parente, saia desse familiar agora. Todas as maldições estão sendo quebradas, todas as ações desse demônio nós repreendemos. Saia, saia. Levante suas mãos, repete comigo assim: espírito de Jezabel. Eu quero ver mais forte, irmão, mais forte. Diga assim: espírito de Jezabel, eu declaro a sua derrota. Você não tem mais parte na minha família. Você não pode mais agir dentro da minha casa, dentro dos meus familiares, dentro da minha igreja. Saia, saia da minha cidade, saia do meu estado, saia do meu Brasil. Eu te repreendo, eu não te aceito. Repete assim: espírito de imoralidade sexual, eu te repreendo. Saia, saia agora. Eu não te aceito. Vai embora. Eu estou rompendo contigo. Eu cancelo, eu desisto. Vai embora, sai agora, em nome de Jesus. Diga assim: espírito de manipulação, de feitiçaria, eu te repreendo. Vai embora, sai agora, sai da minha vida, sai da minha família, sai da minha casa, sai de mim agora. Eu não te quero mais. Vai embora, sai agora. Espírito de mentira está destruído. Eu te repreendo. Eu renuncio. Eu renuncio. Em nome de Jesus.
está destruída agora. Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Estamos quase encerrando. Vai glorificando, vai glorificando. Ela quer destruir a adoração, mas a adoração dos filhos está aqui. Os filhos estão adorando, eles estão bendizendo, eles estão adorando o Pai, eles estão levantando um clamor essa noite. Diga assim comigo. Última ação que nós vamos repreender. Fala assim: espírito da imoralidade sexual, fornicação, adultério, nós renunciamos. Eu renuncio, representando a minha vida e a minha família. Sai da minha casa, sai da minha geração, sai agora dos meus amigos, dos meus irmãos. Onde você estiver agindo, eu cancelo, eu renuncio. Agora, sai agora. É uma ordem, em nome de Jesus. Começa a glorificar. Glorifica, glorifica, glorifica. Vai glorificando, vai glorificando. Glória, glória, glória. Você que é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas. Ora em línguas agora. Repandalama xaramacandalama xerecandalama. Repandalama xaramacandalama. Repandalama xaramacandalamas. Repandalama xaramacandalamas. Oh! Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito da verdade. Destrói o mal agora, destrói a natureza ruim, destrói a carne, mata a carne. Oh, glória! Está destruída a sua casa, está destruído todo o mal. Espírito de Jezabel não tem mais parte na sua família, está repreendido agora. Se você lembra de alguém, começa a orar por essa pessoa, começa a interceder por essa pessoa. Talvez é o seu filho, sua mãe, seu pai. Talvez a sua família é uma família disfuncional. Interceda pela sua família. Começa a pedir em favor da sua família. Pai, visita as famílias, visita a casa, visita agora a família disfuncional. Tudo que está errado, Senhor, tudo que está funcionando da forma errada, todo espírito manipulador da família, nós repreendemos, nós destruímos. Que seja cancelado, anulado pelo poder de Jesus Cristo. Abençoa a tua família. Começa a profetizar. Começa a abençoar a tua família. Começa a abençoar. Começa a abençoar. Abençoa seus familiares. Lembra da sua mãe, lembra do seu pai, seu marido, sua esposa, seus filhos. Aleluia, aleluia. Eu creio que Deus tem algo mais forte, algo mais forte para a tua vida, algo poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Última declaração sua, repete assim: eu serei um agente de transformação da minha família. A minha primeira missão é com a verdade. Quero que você aplaude e glorifique Jesus Cristo agora.